O título da mensagem hoje, permitindo-se moldar, né? Nós vamos ler o que está escrito em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 6. Palavra de Deus para a nossa vida. Palavra de Deus para edificar o nosso coração. Palavra de Deus é tremenda, amados, é tremenda. Nós precisamos aprender a meditar mais na palavra, ter contato com a palavra diariamente, porque a palavra nos fortalece demais e nos mantém com os pés no chão, né? Vamos ler? Jeremias 18, do verso 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Aquela roda, né, que põe o barro ali, a roda fica girando ali, né, para fazer o barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Meus queridos, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel foi muito penalizado, pagou um alto preço, porque não se deixou moldar. Tem um versículo, inclusive, de Isaías, capítulo 1, que mexe muito comigo, me dá uma tristeza muito grande quando eu leio. Deus diz acerca dos israelitas: criei os meus filhos e os engrandeci, mas eles estão rebelados, revoltados contra mim. No primeiro capítulo de Isaías, Deus diz: olha, até o boi conhece o seu dono, a ovelha, sei lá, o cordeiro, conhece, não, o burro, o jumento, sei lá qual foi o animal, conhece o caminho da sua manjedoura. Mas Israel, meu povo, não sabe, não conhece. É impressionante, né, que assim, a decepção que Deus tinha naquele momento com os israelitas era tremenda, porque Israel não se permitia moldar. Israel não quebrantava o coração, não se deixava moldar, e por isso eles pagaram um alto preço. Quem não se lembra daquela canção que se tornou emblemática? Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Israel estava sendo levado para o cativeiro. O povo de Deus, o povo abençoado do Senhor, estava sendo levado para o cativeiro. E Deus permitiu que os israelitas fossem para o cativeiro. Ficaram 70 anos trabalhando como escravos. Eles ficaram cavando um canal lá, né, na Babilônia, e desestruturaram a vida deles. Foi um problemão para eles. Porque parte foi levada, grande parte foi levada para a Babilônia para trabalhar na construção desse canal, outra parte ficou em Jerusalém, uma confusão, famílias divididas, e eles sendo escravizados. E por que eles passaram por tudo isso? Porque eles não se deixaram moldar. Eu queria dizer para você o seguinte, que o nosso crescimento, ele é um processo. Ou seja, ele vai acontecendo pouco a pouco. É um processo de transformação, de metamorfose, que vai acontecendo sempre de dentro para fora. A pior coisa que tem é quando uma pessoa chega numa igreja e ela é ensinada
a mudar de fora para dentro. Ou seja, ela começa a mudar a maneira dela se vestir, ela começa a mudar a maneira dela falar, ela começa a mudar as suas amizades, ela começa a mudar tudo de fora para dentro. Uma hora ela vai decepcionar as pessoas, ela vai frustrar até o próprio Deus, porque o coração dela precisa ser transformado primeiro. A transformação tem que ser de dentro para fora, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, você se enche e aí essa transformação acontece no coração e depois começa a acontecer externamente. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, o oleiro é o próprio Deus. O que é o oleiro? É aquele que faz o jarro de barro. É aquele que pega o barro desuniforme, amassa o barro ali, e transforma aquele barro num objeto artesanal. Ele cria ali um jarro bonito a partir do barro, e é o oleiro que faz isso. Quem assistiu aquele filme, como é que é o nome daquele filme? Isso, do Ghost, a gente lembra logo, né? Porque teve aquela cena ali legal dela, né, fazendo ali o vaso. E então é um processo, e Deus está sempre querendo nos moldar, porque Ele tem uma finalidade. Não é simplesmente porque Ele quer moldar sem um objetivo, não, Ele tem um objetivo. E qual é? Ele quer nos moldar para que nós possamos estar em condições de sermos usados. Deus tem um grande propósito que Ele estabeleceu, é um propósito de restauração da humanidade que se perdeu por causa do pecado, e Ele usa o Bispo Henrique, usa esse vaso todo torto aqui, está sempre dando uma recalchutada nesse vaso, consertando daqui e dali, o vaso quebra, ele vai lá, o vaso racha, ele vai lá e conserta e mantém ali o vaso, porque Ele quer me usar, em função de um propósito. A mesma coisa você, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer que você cresça, que não fique estagnado, Ele quer que você evolua, porque Ele tem propósitos para a sua vida. Você nunca pode imaginar que está aqui simplesmente para se tornar um religioso. Ele quer moldar a sua vida exatamente para que Ele possa cumprir o propósito dEle na sua vida. Por exemplo, eu fui salvo por causa da minha mãe. A minha mãe foi salva por causa dos pais dela, que foram salvos por causa dos meus bisavós. É uma cadeia sucessiva de acontecimentos. Eu já contei para vocês a história dos meus bisavós que vieram fugindo da guerra, vieram para o Brasil, né? E conheceram um pastor. Como é que é o nome do pastor mesmo, minha mãe? Aníbal Nora, pastor Aníbal Nora. Esse pastor foi lá, ganhou os meus bisavós para Jesus. E aí, uma série de acontecimentos sucessivos foram marcando a salvação de uma família inteira. Então, são pessoas que vão sendo moldadas para quê? Para que se cumpra um propósito. Você está salvo porque Deus tem propósitos na sua vida. Existem coisas que o bispo, por mais que ele queira, ele não vai conseguir fazer. Só você vai conseguir fazer. Existem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, que só você vai conseguir alcançar. Existem coisas que Deus quer fazer dentro da sua casa, na sua família, que eu não vou conseguir fazer, pastor nenhum vai conseguir fazer, só você será capaz de fazer. Por isso Ele tem que te moldar. Por isso é preciso que você seja trabalhado. Pouco a pouco você vai se deixando transformar pela ação do Espírito de Deus, e você vai mudando a sua cabeça, vai mudando os seus pensamentos, vai mudando. A vida da gente é uma constante mudança. Eu sou assim. Não, você é assim hoje, mas amanhã você pode ser outra coisa, né?
Eu me lembro, quando na minha época fez muito sucesso aquele cantor, cantava assim, metamorfose ambulante, prefiro ser, né? Raul Seixas, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela, né? Do que ser aquela velha opinião, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Porque a gente está sempre mudando mesmo, a gente está sempre sendo forçado a mudar. Hoje você, por exemplo, eu sei que tem muitos botafoguenses aqui que vão virar flamenguistas, não tem jeito. Brincadeira, então descontrair, né? Botafoguense vira flamenguista mais fácil que o vascaíno, né? Vascaíno é difícil, vascaíno. Então, é um processo, e esse processo tem uma razão de ser. O Senhor quer te usar para alguma coisa que só você pode ser usado para aquilo. E é interessante, né? Outro dia eu estava explicando aqui, por que você, quando come alguma coisa que te faz mal, uma coisa indigesta, aquilo bate no seu estômago, aquilo começa a incomodar, enquanto você não expele aquilo, no teu organismo quer jogar aquilo para fora. Por quê? Quando é que isso não acontece? Quando você come alguma coisa que não se deixa digerir. E esse é a nossa posição, a nossa realidade. Muitas vezes nós não nos deixamos digerir. E a gente acaba sendo expelido dos processos de Deus. A gente acaba sendo colocado para fora dos propósitos do Senhor, né? O que é uma coisa muito grave, né? A gente acaba sendo vomitado. A palavra é meio pesada, meio feia, mas é isso, né? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque toda essa mudança, esse molde, essa forma de transformar a nossa mente, de mudar os nossos conceitos. Eu sempre fui brigão, mas agora eu mudei, agora eu não sou mais brigão. Quem já foi muito brigão aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Não é mais? Ou continua sendo? Né? A gente vai sendo mudado. Todos os dias Deus vai transformando o nosso caráter, personalidade. Às vezes a pessoa tem um coração duro, meio braba, meio, sabe? Mas o Espírito de Deus vai moldando você. E é preciso que a gente se deixe moldar, porque o Espírito Santo quer colocar você em condições de ser usado, né, por Deus, dentro dos propósitos do Senhor. Você consegue entender? Por que Davi, a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus? Eu tenho pensado muito nisso. Por que Davi tinha um coração segundo Deus? Porque ele não era uma pessoa santa demais. Ele não era uma pessoa perfeita. A gente sabe da vida dele porque está na palavra. A Bíblia Sagrada não fez questão de esconder erro de ninguém. Então os erros de Davi estão lá. E por que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus? Porque ele fazia o que estava no coração de Deus. Lógico, ele tinha os seus erros, tinha seus momentos de vacilo. Mas Deus dizia para Davi: Davi, vai lá e mata todo mundo lá. Davi ia lá e matava. Tanto que depois ele não pôde ser o responsável pela construção do templo, porque a mão dele estava cheia de sangue. Ou seja, ele tinha a culpa, o peso de ter sido responsável por matar muitos dos seus inimigos. Mas Deus mandava, ele ia lá e fazia. Deus mandou, eu vou lá e faço. Alguém tem que enfrentar aquele gigante ali, eu vou lá e enfrento. Ele tinha um coração segundo Deus, e fazia o que Deus queria que ele fizesse, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse desejo de mudança, e que a gente não retenha essa mudança. Hoje o tema é esse: a gente entrar na fornalha para se deixar moldar. O que é se deixar moldar? É você estar pronto para se quebrantar e deixar o Espírito Santo te transformar de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. É deixar Deus mudar a sua vida. Porque existem pessoas que são cabeçudas. Tem algum cabeçudo aqui?
O que é cabeçudo? É aquela pessoa assim que tem dificuldade de mudanças, né? Eu tenho dificuldade de mudar, tem dificuldade. Tem gente que diz assim, não, eu sou assim e, né, tem dificuldade de mudar. E é muito ruim, porque quando você fica estagnado ali, tem dificuldade de mudar, você acaba não se deixando moldar. Às vezes o Espírito Santo quer te mudar, quer moldar alguma coisa, quer trabalhar, quer te transformar num vaso diferente, mas você não se permite moldar. E isso é sério. E eu separei aqui 2 exemplos muito claros. Queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Você deve conhecer já a história de Caim, que matou seu irmão Abel, né? Ele matou porque ele ofereceu um sacrifício que não foi aceito. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E ele ficou cheio de inveja por isso. Olha o que está escrito na palavra, Gênesis capítulo 4, versos 6 ao 7. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus havia dito para Caim, ó, cuidado, porque o teu desejo é mau, o teu desejo vai te dominar. Você tem que dominar o teu desejo. Por que você está triste? Você ofereceu um sacrifício e não foi aceito? Ué, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Quer dizer, havia uma possibilidade do sacrifício de Caim também ser aceito. Mas ele não se deixou moldar. Ele resistiu à correção de Deus e foi dominado pela inveja e acabou culminando com a morte do irmão dele, que ele matou, né? Matou Abel. Você entende? Outro exemplo foi Saul, né? Abra aí a sua Bíblia. Você sabe que Saul, 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler os versos 22 e 23. Você sabe que Saul, Deus havia dado a ele uma ordem dele ir lá nos amalequitas e matar todo mundo lá. Deus queria que matasse todo mundo lá, os amalequitas, e que matasse inclusive os animais, não levasse animal nenhum, matasse todo mundo lá. Aí o que ele fez? Ele foi lá, ao invés de matar todos os animais, ele poupou a vida de alguns e pegou os animais mais gordos, mais bonitos e trouxe. Quer dizer, ele desobedeceu a Deus. Ele cumpriu, porque ele foi lá para matar os amalequitas, mas não cumpriu totalmente, foi meio lá, meio cá, porque ele resolveu pegar as ovelhas melhores, mais gordas e trazer. Quando ele chegou lá com o profeta disse para ele: e aí, você cumpriu a missão? Deus mandou você ir lá matar, você fez? Fiz, fui lá, sim, fiz. Aí o profeta perguntou para ele: ué, mas esse mugido de ovelhas que eu estou ouvindo aí, que ovelhas são essas? Aí ele disse que tinha trazido as ovelhas para poder oferecer como sacrifício. Vamos ler aqui o que está escrito em 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, profeta Samuel disse para o rei Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, você acha que o que é mais importante, você trazer essas ovelhas para serem sacrificadas no altar? Naquela época se oferecia holocaustos, né? Ou obedecer o que Deus mandou? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Quer dizer, Saul, ele não se deixou moldar, não se deixou transformar, não quis obedecer, bateu naquela tecla, fez o que ele queria fazer, ele obedeceu meio lá, meio cá, e pagou um alto preço, por isso perdeu o reinado.
Existe um perigo muito grande quando você não se deixa moldar, meu irmão. Sabe, é uma pena que esse tema é tão profundo, mas a gente não pode avançar muito por causa do horário. Mas existe um medo muito grande, assim, da nossa parte, nós que pregamos a palavra, de não sermos claros. Quando você não se molda, você pode estar quebrando todo um propósito de Deus. A gente está falando, por exemplo, que esse ano vai ser o ano da expansão do reino. A gente está falando que Deus tem um propósito para a tua vida. A gente está profetizando que esse ano 2025 vai ser um ano super, super especial. Um ano de respostas, de resultados. Que tudo vai mudar na sua vida. Mas se você não se deixar moldar, se não houver uma mudança na tua mente, no teu coração, se você não se deixar moldar pelo Espírito, então o Senhor não vai poder cuidar de você, não vai poder usar você, não vai poder fazer as coisas acontecerem. E o pior, sempre que você deixa de se moldar, quando você não quer se moldar, o que acontece? O teu coração vai se endurecendo. E isso é muito sério. O teu coração vai se transformando num caroço de abacate. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, escreveu isso. Provérbios 29, versículo 1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurece o coração dele, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando você muitas vezes é repreendido, muitas vezes é ensinado, e você não se deixa moldar, o que acontece? O coração vai endurecendo. O coração vai ficando duro. Chega um momento que aí sim você não vai mudar mesmo, porque o seu coração endureceu. Então, quando você não aceita ser moldado por Deus, teu coração endurece, e aí todo um propósito de Deus fica comprometido. Tudo que Deus planejou fazer através da tua vida acaba se comprometendo. Quer ver um exemplo claro que eu vou te dar agora? Eu sei porque eu prego sobre isso quase todo dia. Toda vez que eu subo esse altar aqui, é difícil o dia que eu não falo sobre isso, sobre liberar perdão. Como é importante liberar perdão. Você não tem noção do que isso é importante. O Espírito Santo quer que você seja moldado, que você seja capaz de perdoar. O Espírito Santo quer tirar essa coisa, esse sentimento ruim que está no teu coração. Mas você não deixa o Espírito Santo moldar isso. O Espírito Santo, ele quer te ensinar a ser diferente, mas você acaba não permitindo que isso aconteça. Isso é um perigo muito grande. Você sabe por quê que liberar perdão é muito importante? Porque é o que Deus faz com você o tempo inteiro. É o que Deus faz conosco. Tem gente que ainda diz assim: eu vou liberar perdão se a pessoa não mudou. Mas é o que Deus faz conosco o tempo inteiro. Você peca, Deus te perdoa, você vai lá e peca de novo. Você erra, Deus vai lá, perdoa você, daqui a pouco você erra de novo. E quantas vezes você erra todo dia? Aí você está com o coração fechado e não consegue perdoar. Aliás, esse tem sido um grande problema da igreja. Como eu peço a Deus que tire do coração da igreja sentimentos ruins. Muitas vezes você ouve as pessoas da igreja dizendo coisas que chega a arrepiar. Às vezes eu mesmo me pego dizendo coisas que eu fico assim: Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Quando eu vejo, por exemplo, um ladrão assaltando lá e se dando mal, uma reação lá, o ladrão morreu, eu falo: glória a Deus, Senhor, não posso, isso não é legal, Senhor, misericórdia, Senhor.
Mas é porque eu já fui assaltado 3 vezes já, né? Com arma na cabeça. A gente tem esse lado humano da gente, né? A gente tem que estar sempre procurando se moldar. A gente tem que estar sempre se deixando, se permitindo moldar. O Espírito Santo tem que ter liberdade de moldar você, de mudar a sua cabeça. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que guardam mágoas, que guardam ressentimentos, pessoas que estão carregando por anos ressentimentos de coisas que aconteceram lá atrás, pessoas que não conseguiram virar a página. Não que a gente esteja culpando ou dizendo que é fácil, minimizando a sua dor, não é isso. Mas se tem alguém que pode curar você, que pode sanear esse problema, que pode mudar a sua cabeça, esse alguém é o Espírito de Deus. Amém? E o que acontece? Se você não se permitir moldar, então todo um propósito de Deus em cadeia, sabe? Todo um propósito que Deus tinha, vai sendo colocado em xeque. E de repente, você vai chegar lá na frente, e você vai dizer assim, puxa vida, eu não vi Deus fazendo o que eu esperava que Ele fizesse, não aconteceu o que eu achava que fosse acontecer. Mas por quê? Porque você não se permitiu moldar. Você entende? Há muitas coisas em nós, eu quero que você entenda, que eu estou falando para mim mesmo. Eu também preciso me moldar, em muitas coisas eu tenho que consertar na minha vida, tenho que mudar minha mente, tenho que mudar meu coração. E quanto mais a gente consegue ser sensível ao Espírito de Deus, quanto mais a gente tem essa sensibilidade, quanto mais a gente se coloca diante de Deus numa condição de se esvaziar, né? Porque o cristão precisa aprender a se esvaziar. Acho que o cristão hoje está muito cheio de vontade. Acho que é próprio do tempo que a gente está vivendo. Todo mundo está cheio de achismos. As pessoas estão sempre dizendo, não, eu acho isso, eu penso isso, não, para mim é assim. E as pessoas não querem abrir mão de nada. Sendo que quando você vem para Jesus, a principal obra do Espírito Santo é o quebrantamento do seu coração, é você se esvaziar, você sabe, não, eu não sei de nada, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, se é para perdoar, por que eu vou perder tempo não perdoando? Por que eu vou deixar de perdoar e comprometer os propósitos do Senhor? Você sabia que a Bíblia diz, textualmente não é o nosso tema hoje, mas a Bíblia diz que se você não perdoar, você também não será perdoado? Se você não perdoar, vai ter um peso sobre a tua vida. Aí você fica assim, poxa, eu não salvo a minha família, poxa, eu não consigo ficar bem, não consigo me fortalecer, eu não consigo fortalecer meu ministério. Por quê? Porque o coração está ferido, o coração está cheio de raiva. Por mais que você diga, não, eu já perdoei, mas eu não quero nem falar com fulano. Perdoou ou não perdoou? Perdoar é o quê? Perdoar, tirar do coração. É se esvaziar. Então, quem são as pessoas que conseguem ser transformadas? Aquelas que conseguem se esvaziar. Para você ser moldado, você tem que estar disposto a se esvaziar. Enquanto você estiver batendo no peito, dizendo, não, é o que eu penso, é o que eu acho assim, você não vai ser mudado. Você não vai ser mudado. E o propósito de Deus, que é o pior, né? Se você resistir a esta mudança, o propósito do Senhor não poderá se cumprir na sua vida. Você consegue entender? Imagina um oleiro, já que a gente falou de oleiro, está naquela roda ali, está ali, aí começa a fazer ali o jarro, de repente está cheio de pedra, o barro vem misturado com pedra, ele está passando e aquelas pedras estão atrapalhando. Aí ele começa a querer fazer assim mesmo, mas não funciona. Ele está perdendo tempo tentando fazer. Aí ele tenta tirar aquelas pedras ali, a roda girando, aí o vaso se quebra. Aí quando ele vai tentar fazer de novo o vaso, o barro está seco. Você entende? Não dá para esperar mais.
Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito para a tua vida. A gente está profetizando isso todos os dias. O que existe na sua vida que Deus não pode fazer? Me diz. Você acha que Deus não pode mudar tudo na sua vida? Você acha que Deus não pode transformar as pessoas que estão dentro da sua casa? Você acha que Deus não pode resolver todas as suas questões? Todas elas, por mais simples que sejam, dívidas, problemas de relacionamentos, enfermidade. O que é impossível para Deus? Basta Deus estalar os dedos e pronto. O que Ele espera? Ele espera que haja um quebrantamento. Tem que haver um quebrantamento. Você tem que se deixar moldar. A gente está falando de entrar na fornalha para ser moldados, né? A gente precisa se moldar, deixar o Espírito Santo moldar, deixar o Espírito Santo conduzir as coisas. Então, há determinadas áreas da nossa vida que nós resistimos. Algumas coisas a gente até permite que mudem, mas há determinadas coisas que nós mesmos não permitimos que Deus mude. Há determinadas coisas que é como se o barro tivesse duro, o vaso quebrou, está duro, e ninguém consegue mais mexer naquele vaso. Você consegue entender? Aí Deus está esperando você mudar exatamente aquilo para poder abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Deus está esperando, Deus só está esperando você se quebrantar, deixar o Espírito Santo te moldar. Você tem que aceitar, entrar na roda e deixar Deus refazer o vaso, sabe? Liberar áreas da sua vida que estão protegidas, que você não quer deixar Deus mudar. Você tem que ser como o barro maleável, né? O barro que pode ser tratado, o barro que pode ser reformado, refeito. Veja bem, nós estamos falando aqui de possibilidades de você se tornar uma pessoa que o Espírito de Deus pode usar. Amém? Queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. E você precisa ser moldado. Nós precisamos ser moldados. Sabe esse processo, meu irmão? Infelizmente estou tendo que pular muita coisa aqui, acelerar. Sabe esse processo? É um processo que muitas vezes parece difícil, sabe? É um processo que muitas vezes parece complicado, mas não é. O que você tem que fazer? Traz Deus para dentro de você. Começa a gastar mais tempo com Deus, começa a orar mais, começa a buscar mais. Na medida em que você busca mais e traz o Espírito Santo para dentro de você, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Porque Deus é fiel para completar a obra. Amém? Outro dia eu estava falando aqui: eu fumo, não consigo parar de fumar. Continua fumando, meu irmão. Continua fumando. Vai orando, vai buscando Deus para dentro de você. Vai chegar o momento que você vai olhar e falar: não quero mais isso não. Acabou. Entendeu? Entendeu? Tudo que você trouxer Deus para dentro, vai resolver. Eu não consigo perdoar, esquece isso. Tá bom. Então vamos se encher de Deus. Se encha de Deus, porque Deus é perdão, é amor. Quanto mais Deus estiver no teu coração, mais facilidade de perdoar você vai ter. Quer dizer, você vai se deixando moldar pelo Espírito de Deus. Amém? É uma pena, esse tema é muito complexo, mas a gente não tem tempo para evoluir. Eu queria ler com vocês, para a gente encerrar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para a gente encerrar, eu amo muito, eu gosto demais desse versículo. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou convencido, Paulo diz, eu tenho convicção, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus iniciou um processo na sua vida. Talvez Ele esteja olhando para você, esteja encontrando alguma dificuldade, porque tem algumas áreas que você não está liberando para Ele, né? Algumas áreas você está travando, mas
Ele é fiel para completar essa obra. Amém, igreja? Amém? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, tá? Entrega o teu coração nas mãos do Senhor, rasga o teu coração, esvazie-se de si mesmo e creia que Deus está fazendo a obra e deixe-se transformar, porque coisas grandes o Senhor quer fazer na sua vida, e esse ano de 2025 vai ser um ano muito especial. Diga para quem está aí perto de você: 2025 vai ser um ano muito especial. Coisas que você está esperando há muitos anos, coisas que você está aguardando há muitos anos, bênçãos que você está esperando há muito tempo, essas bênçãos virão, né? Quebranta o coração, vai lá, rasga o coração, deixa Deus ter liberdade de mudar o que tem que se mudar, né? Mudar tudo que tem que mudar, e entrega a sua vida ao Senhor, deixa Ele guiar, porque coisas grandes Ele vai fazer. Amém? Queria que você ficasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Fica de pé agora em nome do Senhor Jesus. Eu queria que as irmãs da ceia preparassem os elementos da ceia, tá? Em nome de Jesus. Esta é a primeira ceia de 2025. Quem está feliz por estar aqui? Dá um glória a Deus aí, né? Estamos começando o novo ano já na presença do Senhor. Nós vamos nos assentar à mesa agora e vamos participar pela primeira vez da ceia do Senhor neste ano de 2025. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já podem servir direto para a gente ganhar tempo, tá? Olha, todos estão convidados a cear, tá? Se você tem certeza de que você vai para o céu, se você tem certeza que você